Imagine um instante que poucos ousam explorar, um segredo que muitos cristãos desconhecem. O que ocorre nos 7 dias iniciais após a morte? Não é uma cena de cinema ou uma fábula inventada, mas um mistério real e sagrado que nos espera a todos. Em hospitais, quartos silenciosos, estradas desertas ou campos abertos, a vida se despede, às vezes em paz, outras em turbulência. Quando o coração silencia, a respiração cessa e o corpo repousa. O que acontece logo depois? Não décadas adiante, não no fim dos tempos ou na volta de Cristo, mas ali, nos primeiros segundos, minutos e dias. Será escuridão total? Uma luz acolhedora? Encontramos Deus? Sabemos quem somos? Recordamos algo? O mundo oferece mil respostas, histórias, visões, hipóteses. Mas como discípulos de Jesus, buscamos a verdade, aquela forjada há milênios, transmitida por profetas e apóstolos, gravada nas Escrituras e inspirada pelo Espírito Divino. Essa verdade não nos abandona nas sombras da morte. Ela ilumina o caminho. A Bíblia revela pistas, algumas nítidas, outras veladas, sobre o que se passa quando deixamos este corpo frágil. Não é mera curiosidade. É consolo, é certeza, é eternidade. Compreender o que Deus promete para esses 7 dias transforma nossa vida hoje. Enfrentamos a dor com esperança renovada, encaramos nossa finitude não como peso, mas como um portal, e percebemos que, para quem está em Cristo, a morte não é o ponto final, mas o início de um novo capítulo. Vamos mergulhar nas Escrituras, além de frases prontas, até o cerne do que acontece nessa semana sagrada, após o último suspiro. Se você perdeu alguém ou apenas quer desvendar o além, venha comigo. Vamos descobrir juntos e encontrar a paz que só a verdade traz. Primeiro, o instante da morte, quando o espírito se desprende do corpo. É rápido, um suspiro e depois o vazio. Para quem está ao lado, parece um fim abrupto, mas no reino invisível, tão presente nas Escrituras, tudo ganha vida. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, revela: o pó retorna à terra de onde veio, e o espírito sobe a Deus que o concedeu. Não é só poesia, é fato. O corpo, moldado do solo, inicia sua volta, mas o espírito, o fôlego divino que nos anima, não se apaga. Ele regressa ao Criador. É a separação. O físico que cansa e envelhece fica enquanto a alma, eterna e consciente, entra no espiritual num piscar de olhos, sem demora ou sono prolongado. A Bíblia rejeita a ideia de um espírito adormecido. Ela aponta para a plena consciência. Veja Jesus na cruz, em Lucas, capítulo 23, versículo 46. Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Não era figura de linguagem. Seu espírito partiu ao Pai. E na parábola de Lucas, capítulo 16, o rico e Lázaro morrem e logo percebem onde estão. Lázaro acha repouso, o rico, aflição. Ambos lembram, pensam, sentem, falam. Não é torpor, é vida. Assim, na morte, a alma não vagueia perdida ou espera inerte. Ela se move, porque o espiritual não para. Para o crente, é um instante santo. A dor some, o medo evapora, o peso terreno se dissipa e os olhos espirituais se abrem pela primeira vez. Não é o fim, mas o despertar para algo mais real que esta vida. E Deus não nos deixa sós nesse passo. É o que veremos adiante. Segundo, o primeiro vislumbre estar diante de Deus ou apartado dele. Logo após, talvez em frações de tempo, a alma se vê frente ao Criador. Sem filas, sem espera, sem formalidades. Para alguns, será o ápice da beleza, um banho de amor e paz indizíveis. Para outros, o início de uma angústia sem fim. Hebreus capítulo 9, versículo 27, afirma: ao homem está reservado morrer uma vez, e depois vem o juízo. Não é o julgamento final de Apocalipse, mas um juízo imediato, pessoal, que os teólogos chamam de particular.
Aqui a eternidade começa a se revelar. Não se ganha nada nesse instante. Apenas se confirma o que o coração já carregava. Essa alma abraçou Cristo, aceitou sua graça, seu perdão, seu domínio. Se sim, a salvação é selada. Se não, a separação é decretada. Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículo 23, deseja partir e estar com Cristo, sem demora, sem dúvidas. É a certeza do crente. Mas ao outro lado, em Lucas capítulo 16, o rico egoísta morre e logo sofre, consciente, lembrando sua vida, clamando por alívio. Jesus não narrou isso por acaso. Ele ensinou uma lição. Após a morte não há máscaras ou justificativas. A alma se expõe diante de Deus. Para o crente não é terror, mas plenitude. Ver Jesus, aquele por quem oramos e em quem confiamos. As dúvidas se desfazem, as feridas cicatrizam, a fé se torna presença. Para quem o rejeitou, porém, é lamento. Não é torpor, é vida. Assim, na morte, a alma não vagueia perdida ou espera inerte. Ela se move porque o espiritual não para. Para o crente, é um instante santo. A dor some, o medo evapora, o peso terreno se dissipa e os olhos espirituais se abrem pela primeira vez. Não é o fim, mas o despertar para algo mais real que esta vida. E Deus não nos deixa sós nesse passo. É o que veremos adiante. Segundo, o primeiro vislumbre, estar diante de Deus ou apartado dele. Logo após, talvez em frações de tempo, a alma se vê frente ao Criador. Sem filas, sem espera, sem formalidades. Para alguns, será o ápice da beleza, um banho de amor e paz indizíveis. Para outros, o início de uma angústia sem fim. Hebreus capítulo 9, versículo 27, afirma: Ao homem está reservado morrer uma vez, e depois vem o juízo. Não é o julgamento final de Apocalipse, mas um juízo imediato, pessoal, que os teólogos chamam de particular. Aqui a eternidade começa a se revelar. Não se ganha nada nesse instante, apenas se confirma o que o coração já carregava. Essa alma abraçou Cristo, aceitou sua graça, seu perdão, seu domínio. Se sim, a salvação é selada. Se não, a separação é decretada. Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículo 23, deseja partir e estar com Cristo, sem demora, sem dúvidas. É a certeza do crente. Mas há o outro lado. Em Lucas capítulo 16, o rico egoísta morre e logo sofre, consciente, lembrando sua vida, clamando por alívio. Jesus não narrou isso por acaso. Ele ensinou uma lição. Após a morte não há máscaras ou justificativas. A alma se expõe diante de Deus. Para o crente, não é terror, mas plenitude. Ver Jesus, aquele por quem oramos e em quem confiamos. As dúvidas se desfazem, as feridas cicatrizam, a fé se torna presença. Para quem o rejeitou, porém, é lamento. Não por Deus os ter rejeitado, mas por eles terem dito não. Tanto acontece nesse primeiro olhar, e a Bíblia nos guia ao próximo passo. Terceiro, anjos e o além, a escolta ao destino eterno. Eis uma das cenas mais reconfortantes das Escrituras, muitas vezes esquecida. O crente não cruza o espiritual sozinho, perdido ou desorientado. Deus envia seus anjos para guiá-lo ao lar. Em Lucas capítulo 16, versículo 22, Jesus diz: O mendigo morreu, e os anjos o levaram ao seio de Abraão. Não é um detalhe qualquer. Os anjos o conduziram. Não bastava dizer que ele chegou lá. Jesus destaca a escolta celestial. Após deixar o corpo, a alma é acompanhada por esses mensageiros que, segundo Hebreus, capítulo 1, versículo 14, servem aos filhos de Deus. Na morte, seu papel se eleva. Levam a alma com honra ao destino. Não é um mapa ou uma luz vaga, mas uma comitiva divina, como se o céu declarasse: Você é esperado. Contraste isso com o rico da parábola. Sem anjos, apenas tormento súbito. Nem toda a alma tem o mesmo fim. Para quem está em Cristo,
a um cortejo celestial. Os primeiros rostos na eternidade podem ser esses seres santos que sempre nos guardaram. Imagine, a morte não é queda, mas ascensão. Não confusão, mas harmonia. Anjos o carregam, não por mérito, mas por você pertencer a ele. Para onde vão? Isso nos leva a uma divisão crucial. Quarto, a grande separação, paraíso ou Hades. A alma não flutua em névoa, não repousa indefinidamente, não reencarna ou vagueia. A Bíblia é clara, ela vai ao paraíso ou ao Hades. Em Lucas capítulo 16, Lázaro repousa no seio de Abraão. O paraíso, refúgio dos justos, enquanto o rico desperta no Hades, em tormento. Ambos estão lúcidos, cientes, recordando suas vidas, mas seus caminhos divergem radicalmente. Lázaro encontra paz, o rico, desespero. Um abismo o separa, intransponível após a morte de Jesus. O destino se fixa antes do último suspiro. Paraíso e Hades não são o céu ou inferno finais de Apocalipse, mas são reais e imediatos. Na cruz em Lucas, capítulo 23, versículo 43, Jesus promete ao ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Não amanhã, não após espera, naquele dia. Paraíso é descanso, alegria, presença divina. Hades é a aflição consciente, à espera do juízo final. Após entrar em um deles, não há retorno. Por isso, o agora importa. O evangelho é urgente. A separação é real e se define no último fôlego. Quinto, o encontro celestial. Ver Cristo frente a frente. Todo crente sonha com isso, mesmo sem admitir. O instante em que a fé vira visão, as orações viram presença, e Jesus, antes distante, se torna real. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, diz: preferimos estar fora do corpo e com o Senhor. É uma garantia. Como é? As Escrituras dão vislumbres que inflamam a alma. Em Apocalipse, capítulo 1, João vê Jesus glorioso, fogo, poder, olhos flamejantes, voz como trovões, rosto resplandecente. Esse é o Cristo que nos recebe. O mesmo que andou entre nós, curou os feridos e morreu por nós, agora reina, e o crente o encontra assim. Não é só descanso, é comunhão plena com ele. As lágrimas cessam, as dúvidas somem, a fé se completa. Tudo se esclarece. Cada dor, cada espera, cada luta ganha sentido. Mas a reverência, ele é o rei, o cordeiro, o juiz. Por isso, 1 João, capítulo 2, versículo 28, nos chama a permanecer nele, para que o encontremos com confiança. Não é julgamento, é volta ao lar, uma festa de reencontro. E algo mais se agita nessa presença, nos levando à primeira semana completa. Sexto, os 7 dias iniciais, a consciência espiritual cresce. Na eternidade, o tempo não tem rédeas como aqui, sem relógios ou dias contados. Mas, em termos humanos, nesses 7 dias sagrados, a alma floresce em percepção. O que começa com espanto, anjos, Cristo, paraíso, se aprofunda em entendimento. As Escrituras não listam esses dias, mas mostram a alma alerta. Em Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 e 10, mártires clamam por justiça, lembrando suas vidas e acompanhando a terra. Isso revela: no paraíso, a alma segue ligada à redenção em curso. Esses dias podem trazer reflexões sobre a vida passada, vendo frutos de orações ou o impacto de um gesto. A eternidade com Deus não é parada, ela se expande. Salmo 16, versículo 11, promete plenitude de alegria, contínua e viva. A alma se une à adoração celestial de Apocalipse, capítulo 5, em harmonia com os redimidos. Não é confusão, mas clareza. Não deriva, mas propósito. Esses 7 dias são como raízes se firmando no céu. Só revelação, paz, consciência. Mas a história segue, rumo à ressurreição. Sétimo, a espera pela ressurreição. Não fim, mas recomeço. No paraíso com Cristo, a alma está plena, mas algo falta. O corpo que nos carregou na terra,
repousa no túmulo, aguardando redenção. Deus não o descarta, ele o transformará. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 16, Paulo diz: os mortos em Cristo ressuscitarão. Em 1 Coríntios, capítulo 15, esse corpo será glorioso, eterno, real. Mesmo no paraíso, a alma anseia por esse dia, quando Cristo voltar e uni-la a um corpo renovado. Hebreus capítulo 12 sugere que os que partiram nos incentivam, conectados ao plano divino. A morte é pausa, não fim. A ressurreição é o próximo ato. A paz do paraíso carrega essa espera vibrante, mirando o retorno de Jesus e o novo céu e terra. Enquanto isso, algo se move aqui, entre os que ficam. Oitavo, os que permanecem, o eco da morte nos vivos. Enquanto a alma entra na glória, os que ficam enfrentam o vazio. Uma cadeira solitária, uma voz calada, uma saudade que surpreende. Mas o Salmo 34, versículo 18, assegura: Deus está perto dos quebrantados. Ele não rejeita o luto, ele o acolhe. Em João capítulo 11, Jesus chora por Lázaro, mesmo sabendo da ressurreição, porque a dor é real. Para quem morre em Cristo, a separação é breve. Não os perdemos, os entregamos a Deus e os veremos novamente. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, nos chama a chorar com esperança. A dor ensina, a vida é frágil, o amor é urgente. A morte desperta, convida à fé, deixa um legado vivo. Quem parte em Cristo não termina. Sua influência cresce, nos chamando a viver para na eternidade. Concluímos que a morte é o portal, não o fim. Exploramos os 7 dias após a morte, do espírito deixando o corpo à escolta angelical, do paraíso ou Hades à espera da ressurreição. Não é temor, mas esperança. Não incerteza, mas verdade. Deus nos guia na morte, nos leva ao lar. Para o crente é o início. Ver Jesus, adorar plenamente, aguardar a restauração. Mas há um alerta. A escolha por Cristo na vida define o além. Você está pronto? Não é sobre religião, mas entrega. Se não tem certeza, clame hoje. Jesus, eu creio, preciso de ti, entrego-me a ti. Sua eternidade muda agora. Para quem já o segue, viva com essa certeza. A morte é a entrada para a glória.